Olá, quinto ano. Nossa aula de língua portuguesa de hoje, dia 24 de março, é sobre dígrafos. O que são dígrafos, então? Vamos ler a definição que está na atividade. Dígrafos ocorrem quando duas letras são usadas para representar um único fonema, ou seja, uma única emissão de som. Então, quando eu tenho duas letras emitindo apenas um som, eu tenho um dígrafo. E aí o dígrafo tem duas classificações. Eles podem ser consonantais, que são os dígrafos orais, ou vocálicos, que são os dígrafos nasais. Os dígrafos consonantais são 10. É o CH, o LH, o NH, o RR, o SS, S cedilha, SC, XC, GU e QU. Dentro desses 10, há algumas exceções, né, em que eles nem sempre são dígrafos, que é o caso do SC, o XC, o GU e o QU, se vierem em uma palavra na qual pronunciamos todas as letras. Eu vou explicar no próximo slide quais são as exceções, tá? Quando que eles não são dígrafos. E aí a gente tem os dígrafos vocálicos, né? Que são o AN com A e com M e com N, EN, o IN, o ON e o UN, tanto com M quanto com N. Somente se eles vierem antes de consoantes, tá? Como identificar quando a palavra é um dígrafo, quando ela não é, dentro daquelas exceções dos dígrafos consonantais que eu citei no slide anterior? Então, tem algumas regrinhas que a gente precisa seguir para poder fazer essa identificação. Então, o primeiro exemplo é do SC. O SC só vai ser dígrafo quando ele estiver acompanhado da vogal E e da vogal I, nesse caso aqui. Nascer, porque você escuta apenas a pronúncia do C, né? Você não escuta a pronúncia do S. Então, parece que as duas letrinhas juntas têm um único som. Nascer, nascido. Quando que ele não é dígrafo? Quando ele estiver acompanhado das outras vogais, do A, do O e do U, que aqui nesse exemplo é escada, correto? Próximo exemplo é o XC. O XC também, ele segue a mesma linha. Se ele estiver acompanhado de E ou de I, ele será dígrafo. Exceção. Você não escuta o som do X, apenas o som do C, né? Exceção. Quando que ele não será dígrafo? Quando ele estiver acompanhado das letras A, O, U, L ou R. Que são esses dois casos aqui, ó. Excursão, né? Você está escutando o som do X, né? Que ele está ali com o som de S, e excursão depois o som do C com U. Então, ele tem dois sons diferenciados, por isso ele não tem apenas um som, um fonema. Então, ele não é dígrafo. E exclamação, a mesma coisa. XS. O XS só será dígrafo quando ele estiver acompanhado de vogais. Então, se ele estiver acompanhado do A, do E, do I, do O e do U, ele vai ser dígrafo. Qualquer outra letra, qualquer consoante, não será dígrafo. Então, o exemplo que a gente tem aqui é estudar, né? Você não pronuncia o X, apenas o som do S, estudar. Estudar quer dizer transpirar. E uma palavra com XS que não é dígrafo é a palavra extante. Então, eu pronuncio o X e o S, ó, extante. Extante, ele significa algo que sobrevive à extinção, tá? Os outros últimos exemplos é o GU e o QU. Eu coloquei eles juntos porque eles seguem as mesmas regrinhas. Então, eles serão dígrafos quando eles estiverem acompanhados da letra E e da letra I, se eu não pronunciar a vogal U no meio, tá? Vou mostrar alguns exemplos. Guia. Então, você não escuta falando guia, né? Eu falo guia. Então, o som do U, ele fica apagadinho ali. Então, guia é um dígrafo. Água. Ó, se eu falar bem devagar, água, você escuta o som do U. Então, não é dígrafo. Se estiver acompanhado de A, O, ou de E e de I, que tenha a pronúncia do U no meio, não é dígrafo. Ó, aguentar, aguentar. Então, ele está acompanhado do E, mas eu escuto o som do U. Então, também não é dígrafo. E no QU, com o que seria o dígrafo, aqui, ó, queda. Eu não falo cueda, eu falo queda. Então, eu não pronuncio U, ele é dígrafo. E aí, não é dígrafo as palavras quase, né? Quase, dá para escutar U. E a palavra frequente, frequente, frequentar, tá? Então, essa é a regrinha para essas exceções dos dígrafos consonantais, tá? Há algumas regrinhas também para os dígrafos nasais, que são esses daqui da lista. Eles só serão dígrafos quando estiverem acompanhados de consoantes.
E no final das palavras, quando aparecer o an e o en com M, eles não serão dígrafos, tá? Eles são ditongos nasais. Então, vou trazer alguns exemplos de palavras que têm os dígrafos nasais, tá? Então, amparar, também, que o dígrafo no caso ali é o A com M, né? O an, o em no final não é dígrafo. Encontro, intuição, onde e untar. Todas essas palavras, depois do an, do em, do in, do on e do tem uma consoante, por isso são dígrafos nasais. Exemplos de palavras que têm o an, o em, né? Mas que não são dígrafos, porque vêm acompanhadas de vogais. Amar, Ana, emergência, uma e homem, tá bom? E aqui nós temos os encontros consonantais que serão dígrafos independente das circunstâncias, que é o CH, o LH, o NH, o RR e o SS. E aqui a gente tem uma lista com alguns dígrafos desses do exemplo, né? Chuva, enchente, olho, ilha, minhoca, carinho, carro, passagem. Todos eles estão com os dígrafos grifados em vermelho, tá bom? Uma dica para separação silábica com dígrafos. Então, nunca se separa os dígrafos NH, QU, CH, GU e LH. Então, na hora que eu vou fazer a separação silábica da palavra chuva, por exemplo, que o dígrafo é o CH, eu sei que eu vou escrever chuva, CHU de um lado, VA do outro, fazendo a separação, tá? Dígrafos que sempre se separam. RR, S cedilha, SS, XC, SC e XS. Por exemplo, na palavra carro, que eu tenho dois R's, como que eu faço separação silábica? Car, um R fica para um lado e ro para o outro. Então, os R's se separam. Então, não se esqueçam dessas dicas que elas são bem importantes. Se precisar, anotem no caderno para não esquecer, tá bom? Atividade número 1. Destaque os dígrafos das palavras seguindo o exemplo. Então, qual que é o exemplo que eu tenho aqui? A palavra quiabo, qual que é o dígrafo dessa palavra? É o QU. Então, vamos para mais alguns exemplos. Ó, letra A, queijo. Qual que é o dígrafo dessa palavra? É o QU também. Ali na letra G, guerra. Qual que é o dígrafo? GU. Lembrando que todas as palavras dessa lista são dígrafos, tá? Então, vocês só vão destacar os dígrafos que existem nelas, tá? Atividade número 2 é uma atividade que vocês já estão habituados a fazer. Vocês vão completar as palavras com LH, NH e CH adequadamente, tá? Lê a palavra e complete com coerência. Atividade número 3, sublinhe os dígrafos das palavras e separe as sílabas. Não precisa fazer a classificação silábica, tá? É só para separar e seguir aquela diquinha que eu dei anteriormente, né? Quando tiver RR, SS, sempre separa. Quando é NH, LH, CH, não separa. Volta lá no slide, dá uma olhada na dica. Se precisar, anota no caderno para não esquecer. E aí vocês vão fazer a separação silábica de todas as palavras dessa listinha, tá bom? Na atividade número 4, vocês vão preencher o quadro com palavras que tenham os dígrafos abaixo. Então, pelo menos duas para cada um dos itens dessa lista, tá? Lembrando que as palavras não começam com NH, LH, SS, RR, tá? Então, tem que prestar atenção que esses dígrafos vocês vão encontrar no meio das palavras, porque a gente não inicia a palavra com esses que eu acabei de citar, tá bom? Agora, com GU, QU, AN, EN, que são os dígrafos nasais, aí sim, mas os outros não, tá? Sempre no meio das palavras. Na sequência, vocês têm atividade interativa, né? Com o tema da aula de hoje, que são os dígrafos. Então, vocês vão arrastar os dígrafos nas colunas corretas, né? Quais as palavras são dígrafos e quais não são. Então, vai aparecer as palavrinhas lá, vocês vão colocar esse dígrafo, coloca na coluninha do dígrafo. Essa não é, coloca na coluna do que não é, tá bom? Atividade número 6, recorte e colhe as figuras de acordo com o dígrafo correto e em seguida escreva o nome das figuras que colou. Então, vocês têm essa atividade, né, essa folhinha, e tem 3 dígrafos aqui, CH, NH e LH. E uma lista com imagens, né, vocês vão recortar e colar de acordo com o dígrafo referente. Então, vou fazer 3 aqui com vocês. A primeira é a chuva, que eu escrevo com CH.
Então, eu colo e escrevo o nome. Eu posso escrever embaixo, do lado, onde couber bonitinho. Com NH, um exemplo. Dinheiro. Aí eu escrevo a palavra dinheiro. Com LH, agulha. E faço a mesma coisa. Então, caso vocês não estejam reconhecendo as figuras, eu vou falar quais são, tá? Então, começando na primeira. Chiclete, minhoca, chuva, palhaço, agulha, dinheiro, chave, cachorro, galinha, chocolate, coelho, milho, caminhão, ninho e folha, tá bom? Se quiser colorir, fiquem à vontade. Por hoje é só. Se tiverem alguma dúvida, é só me chamar, tá bom? Até a próxima aula.